Quebrou o banco da pergunta. Vai chegar rápido, né? Não está estudando Meu pai. Eu nem sei quando está acontecendo. Quem é fez uma prova de 30 questões dele. Boa tarde, gente. Vamos começar hoje a nossa abertura de caso clínico 3, tá? É só vocês mesmo? Tá bom. Conforme o nosso cronograma, a gente vai fazer a abertura de caso clínico 3, que vai ser sobre o que? Alguém sabe? Alguém tem o cronograma? Quem? Tuberculose não é só tuberculose não. Pneumonias, né? Vamos ver os tipos de pneumonia que nós temos. Quais são os tipos de pneumonia que a gente tem? Muito bem. E aí como é que eu vou saber dizer se é adquirida na comunidade ou é nosocomial? Quadro clínico? Vai ser diferente se é da comunidade ou se é nosocomial? Não. As bactérias é importante? Porque né, nós temos bactérias que são mais comuns na comunidade do que bactérias que são mais comuns em ambiente hospitalar. Que mais? O principal. O tempo que aconteceu lá dentro. O tempo em relação ao quê? Se eu tenho um paciente que ele vai comigo no atendimento ambulatorial e ele fala que, né, tem lá os sintomas, eu faço o diagnóstico de pneumonia, inicio o tratamento dele. Se ele não estava internado em nenhum hospital antes, ele estava na casa dele, né, automaticamente eu falo que esse paciente tem uma PAC, né, ou seja, uma pneumonia adquirida na comunidade. Agora, se é um paciente que ele está em ambiente hospitalar, e aí já tem mais de 48 horas que ele está internado, 48 horas, tá? E aí ele abre o quadro de pneumonia na internação, né? Ou seja, já depois de 48 horas internado, aí eu posso falar que esse paciente tem uma pneumonia nosocomial, certo? Se for menos de 48 horas internado, eu ainda considero como PAC. Agora, se for uma pneumonia que ocorre após as 48 horas, é pneumonia nosocomial, ou seja, pneumonia hospitalar, tá? E aí, a pneumonia hospitalar, eu posso ter ela associada, o paciente está ali exposto no ambiente hospitalar, mas eu posso relacionar ela com o uso de dispositivos. Que dispositivos são esses? Tubo.
Tubo é uma possibilidade, né? O paciente que é submetido à intubação, né, orotraqueal, né, fica mais suscetível a desenvolver ali uma pneumonia hospitalar. O uso de sondas, né, nasoenterais também favorece, deixa o paciente mais propenso, mais propenso a ter um quadro de pneumonia nosocomial, certo? Falando um pouco já das infecções hospitalares, o que a gente tem de infecção hospitalar, de ambiente hospitalar? Não, gente, calma lá, nós estamos falando de pneumonias hospitalares, né, que a gente acabou de falar que podem ser associadas ao uso de tubo, né, ao uso de sondas. Oi? Hã? Não, a gente não está falando das bactérias ainda não, estou falando de dispositivos, continuando com os dispositivos, eu tenho o quê? Som do quê? Nasoenteral pode fazer uma pneumonia, o que mais? Qual outro tipo de sonda que a gente tem no ambiente hospitalar? Vesical, né? Sonda vesical de demora. Todo mundo sabe o que é uma sonda vesical de demora? Sim. É a sonda que vai na bexiga, né? E aí, se eu tenho um paciente que ele está em ambiente hospitalar em uso de sonda vesical de demora, ele tem o risco de desenvolver o quê? Não. Infecção urinária, certo? Continuando na parte dos dispositivos, se eu tenho um paciente que ele tem um acesso periférico, ele tem o risco de desenvolver o quê? Flebite, vamos começar pelo mais básico, flebite, né? Por quê? Tá ali na pele, querendo ou não, o dispositivo que está ali, então é um paciente que pode ter uma infecção de pele, né? Pode desenvolver uma flebite. Se eu tenho um paciente com um catéter venoso central, né? Um acesso central, ele fica mais propenso a desenvolver um quadro de sepse, né? Que é o quê? O quadro associado à corrente sanguínea, certo? Então, para a gente começar aqui, vocês, né, saberem já essa diferença entre pneumonia hospitalar e nosocomial e os tipos de infecções que está associada, infecções relacionadas à assistência à saúde, né? Que são essas, com pacientes que usam dispositivo, né, que estão em ambiente hospitalar. Outro tipo de infecção hospitalar que nós temos também são infecções relacionadas a feridas operatórias, procedimentos. Por exemplo, o paciente vai lá, faz uma cirurgia, uma laparotomia, fechou, estava tudo certo, não tinha nada lá. Aí ele tem um foco na pele, no abdômen, né? Ele levou pontos, ele foi suturado ali na região de abdômen. Ele pode desenvolver um quadro infeccioso ali na ferida operatória? Sim, né? Ainda mais quando ele está em ambiente hospitalar. Então, a gente também tem, além da infecção de corrente sanguínea, de trato respiratório, de trato urinário, nós temos também as infecções decorrentes de feridas operatórias, né? Feridas de procedimentos, etc. Certo? Alguma pergunta em relação a isso? Não? Então vamos aqui começar o nosso caso clínico. Vanina, sexo feminino, 87 anos, caucasiana, com diagnóstico prévio de osteoporose, sem acompanhamento, deu entrada no pronto-socorro do João Paulo, trazida em maca pelo SAMU, alegando que seu marido a empurrou após discussão com queda ao solo e com impossibilidade de andar. O que eu tiro de informação importante desse primeiro slide? Vamos lá, montar o nosso raciocínio clínico. Idosa, né? É importante eu saber se o paciente é idoso? Sim. Né? Por quê? Pelo óbvio, nosso caso clínico hoje é sobre pneumonias, né? Eu tenho um critério, eu tenho um score que eu uso para classificar se eu vou tratar esse paciente em casa, se eu vou tratar ele a nível hospitalar. Alguém sabe que score é esse que a gente usa para pneumonia? Oi? CURB 65, já ouviram falar? CURB 65 cai em prova, tá? CURB 65 é o score que a gente utiliza, né, para estratificar, para me definir. Não, esse paciente, o paciente tem uma pneumonia, eu vou tratar ele via ambulatorial. Então, não, esse paciente pontua tanto no CURB 65, vou tratar ele via hospitalar. Então, saber que a dona Vanina tem 87 anos é importante, por quê? Porque o CURB 65, como o próprio nome já está falando, acima de 65 anos vai pontuar alguma coisa, né?
Então, é importante eu saber a idade, é importante eu saber se ela tem comorbidades? Sim, né? Porque comorbidades descompensadas, ela me favorece o quê? Aconteceu o quê no paciente que vai ser hospitalizado? Risco de infecção, de sepsis, né? Disfunções orgânicas. Primeira coisa, o que é sepsis? Alguém sabe dizer? Infecção bacteriana generalizada. Antigamente a gente falava dessa forma. E hoje em dia? É a presença de patógenos previamente estériles? Não. É lógico que isso faz parte, mas qual que é a principal definição de sepse atual? Disfunção. É um quadro infeccioso associado a disfunção orgânica. Certo? Isso se chama sepse, não é só mais uma infecção. Infecção, se for só infecção, eu resolvo. Agora, a partir do momento que tem disfunção orgânica, né, disfunção de órgãos associada, aí eu classifico como sepse, aí o negócio é mais embaixo. Certo? Então, é importante eu saber a idade, é importante eu saber se ela tem comorbidades, né, que daí vai falar mais a favor dela desenvolver o quadro séptico se ela estiver internada, tá? Então, ela veio para o atendimento dizendo que teve uma briga e que caiu, né? Teve uma queda ao solo que ficou ali impossibilitada de andar. Beleza, continuando aqui. De acordo com a filha que a acompanhava no momento, esclareceu que seu pai, o esposo da paciente, havia falecido há aproximadamente 3 meses e que desde então sua mãe apresentava-se cabisbaixa, com inapetência e dificuldade em alimentação, chorando com facilidade e com labilidade emocional intensa. E aí? Mas não foi ele que empurrou ela? Não foi, gente, ela estava delirando. Demência, 87 anos. Confusa, 87 anos, idosa, né? Então, assim, nós sabemos que ela teve uma queda, né, da própria altura, não que ela foi empurrada. Mas, assim, isso é para vocês saberem que idoso, eles deliram muito, eles são muito confusos, tá? Então, ela não caiu, não foi empurrada coisa nenhuma, ela simplesmente teve uma queda porque ela ainda estava ali digerindo a morte do marido dela, né, que tinha falecido há 3 meses, ok? Evoluiu nos últimos dias com comportamento inadequado, com um discurso incoerente, acreditando que seu marido ainda está vivo e presente em seu dia a dia. Refere que a idosa caiu da própria altura na tentativa de se levantar sozinha do sofá, apresentando dor intensa no quadril, sendo incapaz de deambular após o acontecimento. Então, nós temos o quê? Uma paciente idosa, né, com mais de 65 anos, com comorbidades, né, prévias, a osteoporose dela, que teve uma queda da própria altura, provavelmente, que evoluiu como quadro de dor intensa no quadril, que provavelmente pode ter acontecido o quê? Fraturou, provavelmente o fêmur ali, né? Que desde então ela tem essa incapacidade de deambulação, tá? Então ela teve só um delírio, achando que fosse do marido, mas não foi não, tá? Ao exame físico, paciente deitada, ela estava desorientada, agitada, afebril, eupneica, anictérica, acianótica e normocorada e hidratada. O aparelho cardiovascular dela, as bulhas estavam rítmicas, normofonéticas em 2 tempos, com discreto sopro em válvula aórtica, né, 1/4, frequência cardíaca de 76 e uma PA de 130 por 90. Aparelho respiratório, murmúrios vesiculares presentes, sem ruídos adventícios. Então, o que a gente tem aqui no exame físico? Uma paciente, ela está desorientada, né? Mas isso aí a gente já sabe desde que ela falou que era o marido dela que tinha empurrado ela. Ok? É importante eu saber se o paciente está orientado, está desorientado, se ele está agitado, se ele está sonolento. É importante eu saber isso? Sim. Por quê? Estado hospitalizado. Também é importante saber. Para saber se não Tem capacidade de falar o que está Se ela tem clareza do que ela está dizendo também, lógico, isso a gente tem que sempre avaliar, né?
Principalmente, né, nós estamos falando aqui de pacientes que têm um risco, né, ela por ser idosa. Por ser idosa não, mas por ter uma comorbidade, se ela é uma paciente, ela é uma paciente que ela tem grande chance de desenvolver um quadro de sepsis durante uma internação. E aí, é muito importante, quando eu recebo o meu paciente, eu fazer um exame físico geral e completo. Por quê? Se ela chega para mim hoje agitada, né, que nem aqui no nosso caso clínico, e amanhã, quando eu for passar a visita, ela estiver sonolenta, aí eu já vou ter que ficar ligado, falar, opa, o que está acontecendo? Né? Essa paciente, hoje ela está agitada, amanhã ela parecer sonolenta, eu posso pensar em quê? Que ela já pode estar entrando num quadro de sepsis, né? Então, assim, é importante, Glasgow 15 para todo mundo, tá? Mas ela está orientada, ela está agitada, ela está acordada, ela está sonolenta, como é que ela está? Porque eu saber se ela está acordada ou sonolenta vai me dizer, vai ser um indicativo para me falar se ela está ou não desenvolvendo um quadro séptico, tá? Deixa eu ver o que mais. Ela está eupneica. Eupneica também é importante a gente saber se ela está eupneica ou taquipneica. Por quê? Alguém sabe falar? Porque também, se ela tiver aumento da frequência respiratória, vai ser um indicativo que ela pode estar entrando num quadro de sepsis. Nós já falamos aqui de dois sistemas que a gente avalia num quadro de quando a gente desconfia que o paciente está entrando em sepsis. Qual seria o terceiro? Quem? Pressão. Como é que é o nome desse score que a gente utilizou aqui agora? Não, alguém tem noção? Como é que é o nome do score que a gente utiliza para falar que o paciente está em sepsis? SOFA. O SOFA é um score que eu utilizo para definir se o paciente está ou não em sepse. O SOFA, eu consigo utilizar. Vocês já viram os parâmetros que o SOFA utiliza na hora de pontuar? É aparelho renal, aparelho respiratório, aparelho hepático, aparelho neurológico, aparelho hematológico, razão, perfusão, oxigenação. O score SOFA é o score que ele é utilizado para diagnóstico de sepsis, porém ele é utilizado em pacientes que se encontram em UTI. Por quê? Porque vocês viram que eu acabei de falar, ele avalia os nossos 6 sistemas. E para avaliar os 6 sistemas, eu preciso de exames laboratoriais do dia para me poder dizer se o paciente está ou não evoluindo com quadro de sepsis. Devido a essa grande dificuldade de eu utilizar o score SOFA no dia a dia, né, ali na minha visita, né, todo dia eu estou ali no hospital, passando visita, e eu não vou ficar furando o paciente todos os dias para fazer exames laboratoriais, foi criado o Quick SOFA, né, que é o quê? É um score que a gente utiliza à beira-leito no paciente, tanto em enfermaria quanto em pronto atendimento, tá? Que se meu paciente pontuar mais que 2, ele é um paciente que provavelmente vai evoluir com quadro de sepsis. Então, se eu tenho uma enfermaria, eu sou médica visitadora, passo visita todos os dias, eu tenho por obrigação calcular o Quick SOFA dos meus pacientes diariamente. Por quê? Porque a partir do momento que ele pontuar 2, eu sei que aquele paciente pode evoluir com quadro de sepsis e aí eu já faço intervenção imediatamente, tá? Aqui, só de olhar esse primeiro slide, a gente já pontuou, a gente pode calcular o Quick SOFA dela. Qual que é? O neurológico, ela tem um Glasgow 15, ela está desorientada, mas ela está acordada, está agitada, está acordada. O outro que eu tenho para pontuar no Quick SOFA é a frequência respiratória. Se ela está eupneica, então a frequência respiratória dela com certeza está menor que 20. E o outro é a pressão, né? A PA dela está 130 por 90. No Quick SOFA, se eu tenho uma sistólica menor que 100, ele também já vai pontuar, provavelmente vai pontuar, deve estar evoluindo para um quadro de sepsis. Então, no Quick SOFA eu uso o Glasgow, se tiver menor que 15 eu pontuo, tá? A frequência respiratória maior que 20 eu pontuo e a sistólica menor que 100 eu pontuo, tá? Então, calculando rapidamente aqui o Quick SOFA da dona Vanina, ela não está em quadro de sepsis, não está evoluindo para sepsis não, né? Até porque ela não pontuou nada, ela está zerada aí no score, beleza?
Então, na admissão, calculei o que sofra da dona Vanina e ela está de boa, ela não tem risco de evoluir para sepse nesse momento, tá? O aparelho respiratório dela também está sem alterações, beleza. Frequência respiratória de 16, ok. Aí o abdômen dela estava flácido, indolor à palpação, sem massas ou visceromegalias palpáveis. O membro inferior direito, com encurtamento de aproximadamente 3 centímetros e rotação externa, com dor à mobilização passiva do quadril e presença de equimose em quadril. Isso aí decorrente à queda que ela teve, né? Provavelmente fraturou aí, ok? Após a estabilização da paciente, foi solicitada radiografia de quadril direito, que evidenciou a fratura, né, do colo de ferro da dona Vanina. Ela foi submetida a uma cirurgia de osteossíntese. Aí começa. Pela dificuldade de acesso venoso periférico, foi passado um catéter venoso central à dona Vanina, né, lá na veia femoral direita dela, e também uma sonda vesical de demora antes da cirurgia. Beleza? Então nós temos aqui a cirurgia em si, tá? Nós temos o catéter central que foi passado e nós temos a sonda vesical de demora. Nós temos 3, né, focos ali de provável infecção futura se a gente não tomar cuidado, ok? No 5º dia de pós-cirurgia da dona Vanina, ela apresentava-se mais sonolenta e inapetente, tá? Lembra que quando ela chegou, a dona Vanina era acordada e agitada? 5º dia após procedimento cirúrgico, com dispositivos, né, sonda, catéter central. No 5º dia agora ela está bem, né, evoluindo bem, mas não, ela está sonolenta. Então, o paciente que era agitado está mais sonolento, vamos começar. Opa, será que ela pode estar entrando num quadro de sepse? Tá? Aí ao exame físico, ela estava sonolenta, continuava desorientada, né, como ela estava desde a admissão, afebril, taquipneica, anictérica, acianótica, normocorada e hidratada. O cardiovascular, as bolhas rítmicas, normofonéticas em 2 tempos, com discreto sopro em válvula óstica, que já tinha esse sopro antes, uma frequência cardíaca de 98 e uma PA de 90 por 60. E agora? 3, pontua 3, né? Se ela está sonolenta, ela não está com Glasgow 15 não, né? Se ela está sonolenta, ela é aquela paciente que ela só vai despertar se você chamar ela. Então ela perde um ponto, né, na abertura de olhos, digamos assim, né? E aí ela tem um Glasgow já menor que 15, né, um Glasgow 14, tem a taquipneia e tem a PA sistólica menor que 100. Então ela é uma paciente que pontua 3. E aí eu falo para vocês, paciente que pontua 2 ou mais, eu já tenho que ficar alerta porque ele está entrando em sepse. Ok? Perguntas? Então, sabemos que a dona Vanina tem um QSOFA de 3, então provavelmente ela vai evoluir com um quadro séptico aí. Ok? O aparelho respiratório. Murmúrio vesicular presente com discreto estertor em base direita. Frequência respiratória de 23. O abdômen flácido, dolor à palpação, sem massas ou visceromegalias palpáveis. Os membros estava sem edema, panturrilhas livres e sem sinais de TBP, tá? E aí, o que eu tenho aí agora? Eu tenho o estertor, né? Ausculta pulmonar limpa. A dona Vanina está entrando num quadro de sepse, né? Porque a gente pontuou o QSOFA dela lá atrás. E agora, eu olhando o exame físico dela e vendo que ela tinha um pulmão limpo e agora ela tem um pulmão com ruído adventício, né? Provavelmente compatível com quadro de pneumonia. Então, a dona Vanina está evoluindo com quadro de sepse de foco pulmonar, tá? Por isso, a importância da gente fazer o exame físico bem feito, tanto quando você recebe o paciente durante os dias dele ali de internação. Na cirurgia que ela fez, né, foi feita uma artrotomia com saída intensa de secreção purulenta. Foi coletado material para análise, enviado para cultura e antibiograma. Foi iniciado a oxilina de 1 grama endovenoso de 6 em 6 horas, tá? Então, assim, da fratura dela, onde foi feita a cirurgia, ainda teve acúmulo de secreção, ou seja, foi uma cirurgia que foi infectada, né? Teve acúmulo de secreção purulenta ali. Então, ela teve uma sepse de foco pulmonar, mas também poderia ser foco de ferido operatório,
Ou seja, a dona Vanina não teve sorte, ok? Os exames laboratoriais dela mostraram uma hemoglobina de 11, hematócrito de 32, leucócitos de 4.600, bastões de 4%, segmentados de 72, plaquetas de 156.000, ureia de 76, creatina de 1,8, TGO e TGP 32 e 36, bilirrubina total de 1 e bilirrubina direta de meio. O que eu tenho nesse hemograma? Uma anemia. Leucócito dela está ali normal, não está aquela leucocitose intensa, mas eu tenho bastões positivos, ou seja, tem bactéria aí, tá? Ureia e creatinina dela, a função renal está um pouco tocada, digamos que já está um pouco alterada, né? Mas imagina, 87 anos, né? Transaminase está ok, bilirrubinas ok também, tá? Foi solicitado culturas, iniciado antibiótico terapia, e aí ela evoluiu, né, com melhora clínica, laboratorial, teve em seguida encaminhamento com alta para a geriatria e para a psiquiatria. Vocês viram o tanto de coisa que a gente consegue ver no paciente que ele está internado, principalmente se ele tiver em uso de dispositivo? E acontece, gente, às vezes é uma flebite, que você falou, não, é só uma flebite, tira lá o acesso. Aí você não vai lá e reavalia após para ver se teve melhor. O paciente faz sepse por flebite mal conduzida, entendeu? Ah, não, o paciente ele não quer levantar para fazer xixi. Ah, eu vou passar uma sonda para ele ficar mais confortável. Pode fazer sepse, né, foco infeccioso ali urinário. Não, meu paciente ele foi submetido à intubação, está lá em uso de ventilação mecânica, mas eu estou com preguiça, não quero tirar ele do tubo, quero deixar ele entubado lá uns 7 dias no mínimo. Pode também fazer o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, assim, todo dispositivo que eu colocar no meu paciente, eu tenho risco de deixar ele infectado, tá? Certo? Perguntas? Curiosidades? E aí, assim, a partir do momento que eu tenho um foco infeccioso, por exemplo, a dona Vanina, ela teve um... Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Faz todo sentido agora, né? A dona Vanina, ela tinha um catéter central, ela teve uma cirurgia, né, de manipulação ali no quadril, ela tinha uma sonda vesical de demora. Todo paciente que ele tem tudo isso de dispositivo, que ele começa com um quadro infeccioso, eu tenho que fazer o quê? Coletar culturas, né? Então, ela tinha uma sonda vesical de demora, o que foi feito com ela? A gente solicita uma urocultura, né? Pega a urina dessa paciente e leva para análise. Por quê? Porque se ela estiver em ambiente hospitalar, ela pode fazer um quadro infeccioso com as bactérias daquele hospital. E aí, a minha ciprofloxacina que eu poderia passar para ela na comunidade não vai servir. Vou ter que entrar com um antibiótico mais pesado aí, ok? Ela estava com catéter central. Até eu confirmei que a sepse dela era de foco pulmonar, mas poderia ser de foco de corrente sanguínea? Poderia. Ela tinha o catéter central passado nela. Então, o que eu tenho que fazer também? Pegar amostras de sangue e encaminhar para cultura, né? Fazer uma hemocultura para eu ver se não tem bactéria de resistência ali associada. Outra coisa também, na cirurgia dela não teve grande saída de secreção, então eu também tenho que pegar a amostra dessa secreção, mandar para a cultura para ver se não vai crescer bactéria resistente ali também, certo? Então, sempre que eu tiver dispositivos, né, ou ferida operatória, que tiver quadro infeccioso associado, eu sempre vou ter que solicitar culturas para me poder mandar para análise, para mim poder fazer a antibiótico terapia guiada. Aí, prof, mas uma cultura demora 5 dias para sair. Beleza. Vou esperar 5 dias? Não, porque senão o teu paciente morre. O que você faz? Aí você vai lá com o pessoal da Comissão de Controle Infecção, tá lá, que é a CCH. E aí a CCH vai falar, olha, aqui no Semetron nós temos a bactéria que é mais comum, XYZ. Então, nós vamos iniciar um antibiótico empírico para essas bactérias que são mais comuns aqui no meu hospital, enquanto eu espero o resultado da cultura sair lá. Quando o resultado da minha cultura sair, se não for nenhuma daquelas bactérias que tem no meu hospital, aí eu mudo meu antibiótico e vida que segue. Ok? Eu jamais vou deixar de iniciar o antibiótico para o paciente esperando, a prof. Carol disse que eu só posso iniciar o antibiótico depois que sair a cultura. Não falei nada disso não. Eu vou fazer guiado pela flora, né, do meu hospital,
Né? Se eu sei que é mais pseudomonas que tem, ou se é mais Klebsiella ou acineto que tem, eu vou fazer guiado por aquilo ali, tá? Agora, iniciei antibiótico, com 2 dias não melhorou, meu Deus, a minha cultura ainda não saiu, vai sumindo, vai escalonando antibiótico até sair o resultado da tua cultura para tu poder fazer ali o antibiótico guiado, certo? Perguntas? Não? Beleza, vou passar aqui então a atividade para vocês, tá? Quicksilver. Próximo aqui na frente. Que tracinho sofa. Se alguém quiser folha, tem aqui. Não, inclusive hoje eu vou cortar, porque tem aluno que é tão filha da mãe que eu dou, se ele pegar isso aqui, ele vai colocar uma resposta aqui e outra aqui. Fizeram isso comigo. Então nós vamos dividir. Quer quantos? Aí tu divide. Tu vai poder esse papel para 4 pessoas. Não, vai ficar bonitinho. Não, não vai ficar bonitinho não. 3, dá para 3 coleguinhas. Eu quero 4 coleguinhas. 4 coleguinhas, então vai cortar lá para os coleguinhas. Quer 4 também? 4 para os coleguinhas. Vai querer? Então tem que ser 4. Aqui corta a folha. Se eu ver aluno usando mais de uma folha, eu vou descontar. Você quer quantas? Você corta. Mais alguém? Achei um drive aqui. Não, achei. A senhora não pode passar de uma folha que a senhora falou? Não, sabe o que aconteceu da última vez? Teve um cristão, ele pegou tipo 2 dessas, aí ele escreveu 2 questões aqui, 2 aqui e uma aqui, tipo, Não, para essa pela preguiça de fazer isso aqui. Falar, não, vou devolver para a professora. Então, bacana, a professora está dando pra gente, olha só. Ah, tá.